Olá, povo de Deus, sábado da quinta semana do Tempo Comum, 13 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 9 a 24 e de Marcos 8, de 1 a 10. Como explicar a existência do mal no mundo? Por que o trabalho é visto como uma labuta muito grande para se conseguir o pão de cada dia? Por que a maneira de virmos ao mundo é um momento tão difícil para as mulheres? Eram inúmeras as perguntas que povoavam a cabeça do povo. As narrativas da criação em Gênesis procuram satisfazer essas e outras curiosidades do povo de fé, que acreditava no Deus único, mas não sabia como conciliar essa fé na misericórdia de Deus e as agruras do dia a dia. Como diz nosso querido exegeta Frei Carlos Mestres, ao autor do livro de Gênesis não importa expor uma ideia exata sobre toda a situação mundial. Importa sim provocar uma ação concreta de transformação. Se ele aponta a raiz de todos os males da vida, não o faz porque quer saber e ensinar de onde tudo isso provém. Ele é um homem prático que quer saber e ensinar, diante da situação tão ruim, onde devo começar para poder mudar o que está aí. Frei Carlos sintetiza brilhantemente a intenção do autor com esse texto onde a serpente aparece como a vilã da película. Diz ele, o autor não atribui todos os males da vida ao fato de o povo estar dando ouvidos ao assobio da serpente. Ele não quer afirmar que o mundo não teria dor, nem seca, nem morte, que não seria preciso nem trabalhar para se conseguir o pão de cada dia, e que a mulher não sentiria a dor do parto se o primeiro casal não tivesse se deixado trair pela sedução da serpente. Não. E para o povo ao qual ele se dirigia, também não estava afirmando que nenhum mal lhe aconteceria se tivesse sido fiel à lei de Deus. Ele quer apenas afirmar que o ponto onde deve começar o ataque de resistência do povo contra os males, para um dia chegar à construção do paraíso sem dor, sem seca, sem morte, era naquele momento histórico concreto a resistência contra a serpente da religião cananeia. O dinamismo do texto é muito interessante, bem pedagógico. Primeiro, Deus procura pela sua criatura. Onde estás? O homem responde que teve medo por estar nu. Ora, o Criador sabia que o homem só se perceberia nu se tivesse infringido a norma de não comer o fruto da árvore proibida. Daí começa o jogo de empurra, ninguém quer assumir a responsabilidade. O homem joga a culpa na mulher, a mulher na serpente, e esta não tem como se defender e recebe a maldição. E a maneira como o homem fala tenta atingir também o próprio Deus Criador, pois ele diz, aquela que me deste como companheira, como que dizendo, foi ela, que me levou a infringir a lei. Depois da maldição da serpente, temos a impressão de que Deus castiga a mulher e também o homem. Porém, dar à luz um novo ser e o trabalho com o próprio suor não são de maneira alguma situações de maldição. Também não podemos pensar que se trata de somente um homem e uma mulher, mas o autor se refere à situação de toda a humanidade. E nosso texto termina ainda com um interdito que justifica que por mais que a humanidade cresça e se desenvolva, jamais será igual a Deus, pois, transgredindo, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o fruto da árvore da vida continua nas mãos de Deus, guardado por seus anjos. Nosso texto ainda teria muitas outras janelas a serem contempladas, mas aqui não é possível abri-las todas. Porém, gosto de pensar com a psicanálise, que diz que nosso primeiro paraíso é o ventre da mãe, onde tudo está garantido, o que comer,
as intempéries todas, a gente está bem ali protegido. Com o nascimento, somos convidados a assumir nossas responsabilidades frente ao bem e o mal em todas as circunstâncias da nossa vida. Não temos a chance de voltar a esse paraíso perdido, mas podemos recriá-lo nas condições existenciais da vida, tornando nossa casa comum mais bem cuidada e protegida. Marcos 8, de 1 a 10. Podemos nos perguntar, um segundo relato de partilha dos pães, uma vez que já vimos no capítulo 6, aquele banquete que saciou a fome de mais de 5.000, por que um segundo relato? Porém, vejamos, aquela partilha foi feita em território judaico e esta em território pagão. E é bem pedagógica, pois depois daquela conversa com a sírio-fenícia, com aquela mulher, sobre as migalhas dadas aos cachorrinhos, metáfora que se refere aos pagãos, agora os pagãos não têm mais só migalhas, mas um banquete farto. Aqui o destaque para o número 7, lembrando as 7 nações de Canaã, como lemos em Atos 13, 19, e aos 7 diáconos que terão a missão de repartir bem o alimento para que todos se saciem. Os que vieram de longe são exatamente uma referência aos pagãos. Sendo assim, essa segunda narrativa de partilha dos pães contempla os pagãos, que podem agora participar da mesa de todos, onde o pão é farto. O gesto eucarístico também é claro, pois Jesus toma os pães, faz a beracá, ou seja, a oração de ação de graças, passa aos seus discípulos para que eles distribuam à multidão, e outra vez aparecem alguns peixinhos, símbolo também eucarístico na igreja primitiva. Desta vez se diz que eram cerca de 4.000 e que sobraram 7 cestos. E o texto indica que a missão de Jesus com seus discípulos continua, pois no fim do banquete tomam o barco e partem para outra localidade não identificada, de nome Dalmanuta, assim como no segundo relato de Mateus, que eles partem também para uma localidade desconhecida de nome Magadã. Se na primeira leitura temos a sentença comerás o pão com o suor do teu rosto, no Evangelho com Jesus temos a abundância de pães. De fato, assim se entendeu ao longo da história da igreja. Se pelo primeiro homem veio a perdição, pelo segundo Adão, ou seja, por Jesus veio a salvação. Da mesma forma, desde a patrística se faz uma metáfora correspondente entre Eva e Maria. Porém, a capacidade de pisar na cabeça da serpente é dada a Jesus e não a Maria, como hoje se ouve por toda parte, porque se diz que há descendência da mulher. E também uma iconografia católica que representa muitas vezes Maria pisando na cabeça da serpente. Precisamos resgatar uma mariologia que dignifique verdadeiramente Maria como a mãe do Salvador. Essa fantástica mulher da vilazinha de Nazaré, que acompanhou passo a passo a trajetória de seu filho, precisa de fato ser libertada de inúmeros penduricalhos que foram colocados nela ao longo da história, e que ela possa ser reconhecida como a Maria do Magnífica, que cantou que seu Deus derrubava do trono os poderosos e elevava os humildes, saciando de fome os pobres e aos ricos despedindo de mãos vazias. A verdadeira mariologia dá o lugar exato para Maria. Não precisamos ficar apelando com essa história de Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Isso é bobagem. O que nós precisamos é resgatar a verdadeira Maria. E quem pisa na cabeça da serpente é a descendência da mulher, o descendente por excelência. O nosso Jesus Redentor, Salvador, Libertador do povo, de tudo aquilo que oprime o povo. Um beijo no seu coração.